Bem-vindo de volta ao Filme Homem. Hoje vou mostrar a vocês um filme de drama esportivo de 2020, O Caminho de Volta. Spoilers à frente. Atenção, e tome cuidado. No início do filme, um homem chamado Jack Cunningham. Quando ele era adolescente, Jack estudou na Bisopaia Zig. Ele era um atleta de basquete cheio de talento e um craque em seu time. Ele ainda foi escolhido como o melhor jogador do campeonato interescolar por causa de sua conquista. Jack conseguiu uma bolsa de estudos esportivos para o programa de basquete da Universidade do Kansas, mas, infelizmente, decidiu não aceitar a bolsa como um ato de rebelião contra seu pai por não amá-lo. Quando cresceu, casou-se com uma mulher chamada Angela. Mas como seu único filho morreu de câncer, Jack tornou-se viciado em álcool e aos poucos acabou com seu casamento. Um ano após o divórcio, Jack trabalhava como pedreiro e morava sozinho. Ele se tornou alcoólatra e sua vida estava uma bagunça completa. Ele era inseparável do álcool a ponto de levá-lo para todos os lugares, até mesmo quando estava tomando banho. Certa ocasião, no dia de Ação de Graças, Jack visitou sua família para um banquete. Após a festa, a irmã de Jack, Betty, aconselhou-o a parar com o mau hábito de beber álcool. Mas não importa o que sua irmã lhe dissesse, ele não se importou nem um pouco. Ele não ouviu nada e continuou com seu hábito de beber. No dia seguinte, Jack recebeu uma mensagem de voz em seu telefone. Era uma mensagem de um homem chamado Padre Edward Devine, um dos funcionários da Bisopaia Zig, sua alma mater, dizendo que queria conhecer Jack. Ao chegar lá, o Padre Devine imediatamente lhe ofereceu o cargo de técnico do time de basquete da escola, pois o último técnico havia renunciado ao cargo. Além disso, quando isso aconteceu, ele foi a primeira pessoa que veio à mente do Padre Devine que poderia substituir o último treinador. Ao ver Jack que parecia incapaz de responder ainda, o Padre Devine decidiu dar-lhe tempo para pensar novamente. Ao chegar em casa, Jack achou que seria melhor recusar a oferta. Além disso, ele estava vivendo dias tristes e não seria capaz de fazer o trabalho. Ainda mais, o desempenho do time de basquete do Bisopaia Zig foi péssimo naquela época. Jack teria dificuldade em tentar transformá-los em bons jogadores. Enquanto bebia, Jack tentou pensar em uma bela recusa para dizer ao Padre Devine, mas até que o estoque de cerveja em sua geladeira acabasse, ele ainda não conseguia encontrar a palavra certa para recusar a oferta. No final, ele decidiu tentar. De manhã ele veio para o campo de treinamento. Jack conheceu um assistente técnico chamado Dan, que explicou que o time de basquete do Bisopaia Zig nunca havia entrado na fase de playoff desde a formatura de Jack, há cerca de 20 anos. É verdade que o time de basquete já teve seus terrenos altos e ganhou o campeonato, mas isso foi há muito tempo, quando Jack ainda estava lá. Desde então, Jack foi o único jogador decente que o time mencionou como seu melhor jogador. Dan explicou que seu time atualmente era composto por apenas 10 jogadores e que o interesse de todos os alunos em ingressar no time de basquete diminuía ano após ano. Apesar de estar no time como jogador, ninguém tinha mentalidade de atleta. Eles conversavam demais e eram difíceis de lidar. Mesmo alguns deles não demonstraram nenhum respeito por Jack. Dan então levou Jack para seu escritório. Desde aquele dia, Jack finalmente começou seu novo emprego como treinador de basquete do Bisopaia Zig. Quando chegou a hora de enfrentar sua primeira partida contra outra escola, Jack ficou muito nervoso porque era a primeira vez que treinava um time. Resumindo, os resultados foram os esperados. A equipe do Bisopaia Zig perdeu feio para a equipe adversária. Muitas partidas se passaram, mas sem sucesso. O time nunca venceu a partida, nem uma única vez. Uma noite, Jack recebeu uma mensagem de sua ex-esposa Angela. Ela convidou Jack para um encontro na hora do almoço, depois de mais de um ano separados. Eles então se conheceram e discutiram suas respectivas vidas. Angela estava preocupada com a vida de Jack porque ele vivia triste e não conseguia seguir em frente, ao contrário dela, que já havia seguido em frente, arranjado um novo companheiro e uma nova vida. Jack ficou surpreso ao descobrir que sua esposa havia encontrado alguém para substituí-lo, porque, no fundo, Jack ainda desejava que sua esposa o perdoasse. Desde aquele encontro com Angela, o vício de Jack em álcool piorou. Um dia, seu time de basquete iria competir com o time de basquete da Memorial Hall, que estava com seu melhor desempenho até então. Dessa vez, Jack ouviu o time adversário dizer que estava prestes a enfrentar um perdedor e zombou de seu time. No local, Jack, que já foi um grande jogador, foi facilmente reconhecido pelo técnico adversário, inclusive por seu péssimo hábito de beber. Jack percebeu que seu time era um perdedor só de olhar para eles, que apesar de fazerem alguns aquecimentos como o time adversário, não se importaram nem um pouco. Eles dançaram,
riram e fizeram piadas. Nenhum deles tinha mentalidade de atleta. Jack imediatamente disse-lhes para pararem de brincar. A equipe já estava atrás dos pontos. O que eles precisavam era nada mais do que uma vitória, e não outro constrangimento. A partida finalmente começou. Como esperado, o time de basquete da Memorial Inshoal estava pegando fogo e superou o time de Jack sem qualquer dificuldade. Eles estavam muito atrás em pontos. O time dificilmente jogava como um time jogaria. A química durante a partida foi ruim e faltou habilidade individual aos jogadores. Quando o tempo acabou, Jack imediatamente deu uma instrução em voz alta. Um dos jogadores, chamado Marcus, não deu valor às suas instruções. Vendo quão desrespeitoso ele era com ele, Jack decidiu substituí-lo por outro jogador, Freeze. Então, ele força seus jogadores a se esforçarem mais, não importa o quão ruim o jogo continue. Mesmo depois de perder todas as partidas, pelo menos eles tiveram que tentar se concentrar. Graças às instruções em voz alta de Jack agora há pouco, os jogadores ficaram entusiasmados para jogar. Um dos jogadores, chamado Freeze, chegou a cometer faltas tão duras que acionaram o time adversário. Apesar de perder a partida com uma grande diferença de pontuação, pelo menos Jack conseguiu ganhar impulso para seu time. No caminho de volta, o padre Weyland abordou Jack. Ele disse que a Bisopais Inshoal tem um código de ética. Uma delas é o uso de linguagem educada. O que foi feito no campo anteriormente foi muito indelicado e teria um impacto negativo sobre as crianças, disse o pastor Weyland. A missão da escola não era vencer nenhuma partida, mas sim desenvolver uma personalidade fiel. Quando Jack estava prestes a voltar para casa, Dan perguntou a Jack sobre uma lata de cerveja vazia na sala do treinador. Dan lembrou de não beber mais na sala do treinador. Jack inicialmente planejou beber naquela noite, mas achou que precisava parar com aquele mau hábito de beber e optou por simplesmente ir para casa. No dia seguinte, Jack com todos os jogadores se reuniram para discutir a estratégia do time. Como sempre, Marcus mostrou desrespeito para com Jack. Ele até chegou atrasado e não parecia se sentir culpado por isso. Ele não se desculpou, mas pediu a Jack que entendesse seu atraso. Esse comportamento desrespeitoso de Marcus mudou a opinião de Jack e removeu Marcus de sua equipe. Ele fez isso para que Marcus pudesse respeitar o treinador e ser profissional. Naquela noite, eles enfrentariam o time de basquete da Summit Inshoal. Ambas as equipes jogaram muito bem e pela primeira vez a equipe de Bisopig pôde jogar de forma competitiva. Jack treinava na lateral da quadra enquanto gritava com os jogadores. Quando o relógio marcava 15 segundos restantes, Bisopig estava um ponto atrás. Durante o intervalo, Jack, que já analisava a estratégia do time adversário, orientou seus jogadores para que conseguissem marcar 3 pontos nos últimos segundos. Com essa estratégia, finalmente venceram a partida. No caminho para casa, Jack deu uma carona de carro a Brandon Doherty, um dos jogadores de Bisop. Jack disse que Brandon era o melhor jogador de seu time, mas estava confuso porque não parecia estar confiante nisso. Brandon parecia ser capaz de analisar o estilo de jogo de seus amigos, mas não se atreveu a repreendê-los porque não sentia que esse fosse seu trabalho. Jack então planejou fazer de Brandon o capitão do time para aumentar sua confiança e torná-lo digno. Ele também planejou um treinamento mais difícil, especial apenas para ele. Curtir e se inscrever pode parecer simples para você, mas para nós é precioso. Curta, inscreva-se e pressione o ícone do sino para receber as últimas notificações. Obrigado por ser tão solidário. Ele queria construir a mentalidade de capitão de Brandon para poder liderar seu time, o que irritou tanto Brandon que ele gritou durante o treino, mas para Jack valeu a pena. Uma tarde, Marcus foi à casa de Jack para pedir permissão para retornar ao time, mas Jack não permitiu. Em vez disso, Jack sugeriu algumas atividades extracurriculares. Marcus, que estava desesperado para voltar ao time, chorou e implorou a Jack que o recrutasse de volta. Ele prometeu ser respeitoso, sério em trabalhar mais pela equipe. Jack finalmente concordou em colocá-lo de volta no time e disse-lhe para ir ao treino daquela tarde. Com seu retorno ao time, ele precisaria de tempo para reconquistar o respeito dos companheiros por ele mostrar-lhes que era digno o suficiente para jogar com eles. Naquele mesmo momento, Jack disse que nomeou oficialmente Brandon para se tornar o capitão do time. Aquele dia foi um bom momento para o time de basquete do Bispo Ice. Com treinamento rigoroso e árduo e avaliação de cada jogo, Jack conseguiu mudar significativamente a situação. Um time que nunca venceu uma única partida tornou-se um time que aos poucos foi se fortalecendo. O desempenho do time aumentou e o time passou a vencer jogo após jogo. Não só dentro de campo,
Mas a química entre Jack e seus jogadores também era boa fora de campo. A equipe começou a mostrar respeito por Jack. Um dia, Jack e Angela atenderam a um convite de velhos amigos cujos filhos faziam aniversário. Eles eram velhos amigos que também eram pais cujos filhos tinham câncer. Participar do evento fez com que Jack se lembrasse de seu filho, Michael. Após o evento, Jack e Angela foram ao túmulo do filho, que morreu há 3 anos. Para encurtar a história, no dia seguinte, o time de basquete do Bispo Ayers enfrentou a partida contra o Trinity Shoal. A partida foi uma partida importante que determinaria se passariam ou não para os playoffs, pois se não vencessem a partida teriam que enfrentar o Memorial Shoal, o que obviamente seria muito mais difícil de administrar. O desenrolar da partida foi tão difícil que tiveram que marcar em sequência com o adversário. Era natural que os jogadores estivessem nervosos porque era a primeira vez que enfrentavam uma partida decisiva. No meio do jogo, o árbitro cometeu falta sobre a equipe de Bisopais. A falta despertou a raiva de Jack desde que foi marcada nos últimos segundos do jogo. Sua raiva saiu do controle e, finalmente, Jack foi expulso do campo. O Bispo Ayers teve que perder por pouco naquela noite. No caminho para casa, Jack pediu desculpas a Brandon por se empolgar demais na partida anterior. No carro, Brandon perguntou o motivo de Jack recusar a oportunidade de conseguir uma bolsa de estudos. Jack então revelou seu passado, onde seu pai demonstrou amor condicional por ele. Seu pai não se importava nada com ele, mas com suas conquistas no basquete. Somente quando ele se destacasse no basquete é que seu pai o amaria. Jack percebeu que o que seu pai amava não era ele, mas sim suas habilidades, e foi por isso que recusou uma bolsa de estudos para se vingar de seu pai. Jack tomou muitas decisões erradas em sua juventude, então não queria que Brandon fizesse o mesmo. Um dia, Jack foi ver o pai de Brandon no trabalho. Jack disse a ele que Brandon teve a chance de conseguir uma bolsa integral porque alguém ofereceu Brandon para participar do recrutamento. Jack então o convidou para ir assistir ao jogo do filho, mas ele recusou o convite, dizendo que tinha que cuidar de outras 2 crianças em casa. Infelizmente, o pai de Brandon disse que era contra a decisão do filho de colocar o basquete acima de qualquer coisa e fazer dele seu trabalho principal. Ele também disse que não funcionaria porque uma vez ele também recebeu a mesma oferta. A partida decisiva para a qualificação para a fase de playoff finalmente começou. Naquela noite, eles sediaram a partida contra o Memorial Shoal, que já os havia derrotado. A pressão era grande e o time estava nervoso com a partida. Jack encorajou seu time dizendo que o time adversário era realmente mais talentoso e talvez também tivesse um bom treinador. Mas naquela noite eles mudaram e mereceram vencer a partida. A partida começou. Assim como na partida anterior contra o Memorial Shoal, Bishop imediatamente deixou uma enorme lacuna. O nervosismo foi o principal motivo do mau desempenho, mas após o intervalo, Jack deu outra estratégia e instruções diferentes. Depois disso, eles começaram a se atualizar. Eles até defenderam ativamente e dificultaram o gol do Memorial. Bishop jogou de forma agressiva de forma consistente, e até mesmo o técnico adversário, que inicialmente os subestimou, começou a entrar em pânico ao ver como eles jogavam bem. Nos 12 segundos restantes, Jack pediu um tempo limite. Ele consultou Dan sobre qual estratégia eles deveriam usar. A princípio, Jack explicou a principal estratégia para eles jogarem para conseguir mais pontos, mas no final ligou para Brandon e disse-lhe para esquecer a estratégia antes. Ele confiou a Brandon para dar o último tiro. Inesperadamente, Brandon fez isso tão bem que conseguiu vencer o Memorial por um placar estreito e se classificar para os playoffs depois de anos sendo o time perdedor. No dia seguinte, Jack recebeu um telefonema de sua ex-mulher, dizendo que o filho de seu amigo estava hospitalizado. Quando eles deram entrada no hospital, descobriram que o filho de seus amigos também passou pela mesma doença que o seu filho, Michael. Ver isso trouxe de volta a cicatriz há muito desaparecida de Jack. Ele estava tão arrasado e com raiva de si mesmo pelo que aconteceu com Michael. O choque foi tão grande que trouxe de volta o hábito de beber mesmo depois de uma longa pausa. Ele estava bêbado a ponto de acordar tarde, embora o time tivesse que se preparar para o treino para uma partida de playoff no dia seguinte. Dan, que sabia que Jack havia retornado ao seu mau hábito, decidiu agir a respeito. Após o término da sessão de treinos, Dan ligou para o padre Devine para se encontrar com Jack. O padre Devine então disse a Jack para deixar o cargo de treinador porque ele trouxe álcool para o campo de treinamento. Ele nem estava sóbrio quando participou daquele treino matinal. Jack inicialmente se desculpou pelo que fez,
já que ontem foi um dia difícil para ele. Ele disse-lhes para se concentrarem nas partidas dos playoffs, mas infelizmente a decisão do Padre Vini foi unânime. Ele não queria mais que Jack ficasse perto dos jogadores. Jack ficou desapontado porque foi ele quem trouxe o time até aqui, mas por mais decepcionado que estivesse, foi ele quem causou o problema para si mesmo. Jack foi forçado a deixar a escola e voltar ao seu antigo hábito. No bar, ele foi atendido por sua velha amiga, uma mulher chamada Diana. Jack e Diana então foram juntos e planejaram ir para a casa dela, mas infelizmente, Jack, que dirigia embriagado, bateu em um barco pertencente ao vizinho de Diana e teve que fugir, enquanto a própria Diana correu de volta para sua casa. Depois de fugir e proteger seu carro, Jack voltou para a casa de Diana, mas como estava bêbado, entrou acidentalmente na casa errada, o que o fez ter que lidar com o furioso dono da casa. Ao saber que o dono da casa chamou a polícia, Jack tentou fugir e, infelizmente, caiu e sofreu ferimentos graves. Na manhã seguinte, Jack acordou. Ele ficou confuso ao se encontrar deitado na cama do hospital. Sua irmã, Betty, estava lá esperando ele acordar. Ela não queria que o incidente se repetisse, então tentou ajudar Jack, enviando-o a um centro de reabilitação para terapia para curar seu hábito de beber. Até agora, Jack carregava o fardo sozinho e se isolava da família desde a morte de seu filho, Michael. Através da reabilitação, Jack recebeu iluminação para melhorar o seu futuro. Ele também tentou perdoar o passado e pediu desculpas a Angela por não ter sido um bom marido e pai naquela época. Ele se arrependeu de tudo e queria ser uma pessoa melhor. Jack estava de volta com sua família, que continuou apoiando-o para melhorar. Um dia, Jack ligou para Dan sobre sua condição atual. Ele esperava ser aceito de volta como técnico de Besopa após deixar o centro de reabilitação. Por outro lado, o time estava prestes a iniciar sua primeira partida nos playoffs. As coisas mudaram para melhor. Mesmo que Jack não estivesse lá, as lições que Jack lhes deu permaneceram e se tornaram uma paixão para todos eles. Para encurtar a história, no centro de reabilitação, Jack continuou ouvindo a notícia de que Besopa havia se tornado um time forte, com Brandon como um jogador brilhante. Depois de terminar sua reabilitação, Jack foi aceito novamente como treinador do time. Esse foi todo o vídeo. Espero que tenham gostado. Obrigado por assistir.